Pronto. A paz do Senhor, para queridas irmãs, né? Agradeço já a Deus pelo convite. Me chamo pastora Liliane, sou psicóloga, especialista em comportamento humano, né? Amo demais trabalhar com pessoas. E é um prazer imenso estar nesse grupo, Congregações Unidas, né? Já trabalhei com a Líbia. E o interessante é que sempre o Espírito Santo de Deus colocava no meu coração, eu sempre chamava ela de pastora. E eu dizia que Deus tinha um ministério na vida dela. Ela até falava assim, pastora Liliane, eu não sou pastora. Eu falava, pastora Líbia é algo que sai, não é de mim. Deus tem isso para você. E uma coisa que eu admiro muito na pastora Líbia é que ela é muito organizada. Ela é muito pontual com as coisas e nós nunca sabemos tudo. Nós sempre precisamos de um aprendizado. E Elíbia, ela me ensinou isso. Eu lembro que uma vez ela me chamou a atenção e foi para o meu crescimento, sabe aquela crítica construtiva? Foi maravilhoso, né? Devido aos meus atendimentos e paciente e aquela correria, eu sempre atrasava, era aquela agonia, aquela coisa, e um dia ela falou comigo que as coisas do Senhor não eram assim, que as coisas do Senhor eram muito sérias, que tinha um horário de começar, tinha um horário de terminar. Eu nunca esqueci isso. Tanto é que, desde o dia que a irmã me fez o convite, eu não marquei nada, eu fiquei com essa data marcada no meu coração. Esse horário eu reservei exclusivamente para o Senhor. Olha que coisa boa! E pensa o tanto que eu estou sentindo a unção de Deus aqui do outro lado. Estou só eu e o Espírito Santo no meu consultório aqui na minha casa, porta fechada. Por quê? Porque eu me programei, me organizei, porque um dia alguém não, o Espírito Santo usou a Líbia para falar comigo. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Então, isso não saiu mais da minha mente, do meu coração. É, nós somos servos do Senhor. E nós temos que aceitar as repreensões para o nosso crescimento. Ou seja, as exortações do Espírito Santo de Deus. Não é porque eu sou uma pastora, não é porque eu sou uma psicóloga, né? Não é porque eu estudo muito, eu leio, que eu não sou falha e que eu não preciso aprender. Tem até uma frase assim que eu acho interessante, deixa eu ver se eu lembro aqui mais ou menos, né? Vou resumir. Nós nunca sabemos que não podemos aprender. Então, nós nunca sabemos tudo. Nós sempre estamos aprendendo umas com as outras. Tem coisas que eu não sei e que Deus vai usar a Líbia e vai falar comigo. Tem coisas que eu não aprendi, que eu não sei, Deus vai usar uma outra irmã e vai falar comigo. E quando eu estou com a mente aberta em Cristo Jesus, quando eu estou com o coração voltado para Cristo, não me machuca, eu não vou me sentir magoada. É uma coisa incrível, né, irmãs? Eu vou aceitar a palavra e eu vou ficar com vergonha. Foi isso que eu senti. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse grupo maravilhoso, essas irmãs, Congregações Unidas. Fiquei muito feliz quando Líbia, Deus separou ela para montar esse outro ministério também, porque, irmãs, a seara ela é muito grande e nós vamos crescendo na graça do Senhor e a gente tem que expandir. Foi assim que Jesus fez. Jesus começou com 12 discípulos e eles foram expandindo, foram crescendo, foram expandindo e a obra do Senhor está aí até hoje, né? Chegou até nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, orando com as irmãs, ajudando as irmãs. Então, eu fico muito, muito feliz de ver o agir de Deus na nossas vidas. Quando acontecem essas divisões, irmãs, muitos falam, muitos criticam para o lado negativo e vira fofoca, vira isso, vira aquilo. Só que nós sabemos que é necessário isso. Essas divisões, elas são necessárias para quê? Para o crescimento do reino de Deus. É incrível esse trabalhar do Senhor, né? Então, nessa tarde, eu estou muito feliz de estar participando junto com todas vocês, né? O qual o Espírito Santo me deu um tema para a gente estar abordando nessa tarde, falando
que eu vejo hoje que muitas pessoas estão se perdendo nessa caminhada por não buscar mais essa linguagem de Jesus, a linguagem do Espírito Santo, para que eu possa entender o que vem do alto para a minha vida. Então, muitas pessoas hoje, irmãs, eu estou falando de cristão, de pessoas que tinham muita fé, que tinham muito fervor a Deus, estão assim se perdendo nesse caminho porque estão buscando muito a ciência, buscando muita tecnologia. E se nós prestarmos atenção na escritura, na palavra do Senhor, a ciência ela sempre existiu os estudiosos, sempre existiu as pessoas que faziam pesquisa. Isso é bom? É, com toda certeza. Só que nós não podemos colocar o que tem limite na nossa frente, porque nós sabemos que a palavra de Deus, o poder de Deus, ela não tem limite, ela vai o além. A ciência ela tem um limite. Para vocês verem, o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, é ele ali em uma sala fechada, as enfermeiras, né? Todo o equipamento, todo um preparativo, é só aquilo ali. Se o Espírito Santo não estiver ali, quantas pessoas não morrem em uma sala de cirurgia com os melhores equipamentos, com tudo do bom, e morrem? É o limite, é aquilo ali. E quantas pessoas nós sabemos que está ali na beira da morte e não morre, porque clama a Deus, porque tem alguém orando, porque tem alguém pagando preço, porque tem alguém clamando. Então nós precisamos de voltar a falar essa linguagem de Jesus, que é natural para gerar o sobrenatural na nossas vidas. Quando Jesus ele falava com o povo, ele usava muitas parábolas, ele usou muitos exemplos, ele usou muita natureza, coisas simples que davam um resultado extraordinário. Por quê? Porque a minha mente, o meu cérebro, ele entendia o que Jesus estava falando, exatamente aquilo que eu precisava para melhorar a minha vida. Então, como diz a irmã Cleides aqui, é voltar à essência mesmo, dessa linguagem simples, mas de um poder sobrenatural que mexe comigo, mexe com você. É tão incrível que um culto pode ter 200 pessoas. O pregador ele vai usar ali, vamos pegar o livro de Mateus, ele vai ter uma abordagem ali e vai falar sobre aquele texto ali. A palavra vai falar com aquelas 200 pessoas de maneira diferente, porque cada um de nós temos problemas diferentes, dificuldades diferentes. E Jesus vai falar com todos nós ao mesmo tempo, com uma única linguagem, a palavra dele. E isso precisa de ser voltado. Hoje, irmã, a modernidade ela está tão assim avançada que ela quer ir além, mas ela não vai, ela não consegue ver o outro lado. Esse outro lado, só o Espírito Santo de Deus ele consegue ver nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Hoje está tendo aí um chat GBT, que você faz as perguntas e imediatamente já sai ali um resultado do jeito que você quer, mas a pergunta é: será que essa resposta era a resposta que Jesus queria para a minha vida e para a sua vida? Então, essas coisas, irmã, elas vão acontecendo, que é exatamente para que nós não venhamos ter essa essência de buscar direto na fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos alertar, para falar conosco aquilo que eu preciso de saber, aquilo que eu preciso de entender, e eu não estou conseguindo. Então, aqui, vamos um pouquinho aqui para a palavra, né, de Deus, que foi Mateus 19, do 16 ao 20. Olha a linguagem que Jesus falou com esse jovem, né? Jesus já sabia do coração desse jovem. O interessante é que Jesus ele sempre dá chance para nós, oportunidade para nós. E nós vamos ver aqui que esse jovem, ele não deixou, ele não quis deixar, ele doeu o coração dele, ele sentiu angústia de deixar as coisas aqui da terra para seguir Jesus. Então, é Mateus 19, isso mesmo, desculpa, irmã, Isso, Mateus 19, do 16 ao 20. Eu falei isso que Mateus 16, não é Mateus 19, a partir do 16. Então, veja aqui o que diz a palavra do Senhor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Quantas vezes, irmã, nós
nós não só fazemos essa pergunta para Deus, mas como nós prometemos para Deus. Senhor, só que veja uma grande diferença que acontece entre nós, né? Acontece comigo, acontece com, acho, com qualquer uma, mas é uma forma de uma oração errada, porque inconsciente, a tentativa nossa é de uma barganha, sabe? É como se a gente queresse, assim, fazer uma troca com Deus, é comprar. E isso não acontece com Deus, porque Ele conhece o nosso mais íntimo, Ele conhece. Então, o jovem chega para Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, perfeito, olha que coisa incrível. Se você quer ser perfeito, vá, disse-lhe o jovem, tudo isso tem obedecido. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhe a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, isso aqui não é palavra minha, é palavra de Jesus. E muitos falam: então é pecado ser rico? Não. Desde que você não coloca os bens materiais aqui dessa terra na frente da essência da palavra de Deus, na frente do poder de Deus. Desde que isso não aconteça, está tudo certo. O problema, irmã, é que eu vejo muito isso, inconsciente, acontece comigo também, é que nós estamos numa busca muito grande pelo ter. É como se fosse uma concorrência. É como se fosse assim, parece que o inimigo tem colocado sutilmente na mente humana que só vai entrar no céu quem tiver vitória aqui nessa terra. Quem já conseguiu, as promessas têm que se cumprir, eu tenho que ser rica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque Jesus está voltando, senão não vai dar tempo. Irmãs, vamos prestar atenção no aceleramento da nossa mente, dos nossos pensamentos, que está acontecendo de acordo com o aceleramento da tecnologia. Nós não fomos feitos para acompanhar a velocidade. Nós somos feitos para ser seres pensantes, racionais. E isso só acontece quem tem a essência de Jesus. Isso só acontece quem acompanha o raciocínio de Deus. Isso só acontece quem acompanha as escrituras sagradas, a Bíblia. Muitas coisas aqui esse jovem fez. Ele fez. Era rico, ele não matou, porque ele não precisou, porque ele era rico. Ele não era, digamos, ele não deu falso testemunho, porque ele era rico, então ele comprava, ele pagava. Ele não adulterou, talvez ele não era casado, né? Então ele não adulterava, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, porque ele era jovem, devia ser jovem, bonito e rico. Ele não furtou, ele não roubou, porque ele não precisava de roubar, né? Graças a Deus. Ele honrou pai e mãe, talvez por isso que a fortuna dessa família foi só se multiplicando, porque estava todo mundo ali unido. E nós sabemos que a união, irmãs, ela é tudo. Ela é prosperidade. Ela faz a gente honrar pai e mãe. Ela faz com que nós não damos falso testemunho, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, como nós estamos unidos em um só propósito, em um núcleo familiar. Então, esse jovem aqui, de repente, tudo isso ele fazia, como ele disse, mas eu faço tudo isso. Eu estudei, eu formei, porque meu pai mandou eu estudar, eu estudei, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu tenho só uma namorada, eu obedeço os mandamentos que meu pai me fala. Mas faltou um. Ele não teve a sede e o desejo do céu.
Porque para nós entrarmos no céu, nós não vamos levar nada disso aqui. Então, nós temos que deixar muitas coisas dessa terra. Então, quando Jesus disse, olha, então vende a tua riqueza, vai dar para os pobres, tem muitos pobres aí precisando, passando fome, tu é muito rico, muito milionário, e tu me segue, vamos fazer a obra junto. Ele não quis. Por que ele não quis? Porque no coração dele estava os bens materiais, estava essa correria da multiplicação das finanças. E quantos de nós, irmãs, estamos nos perdendo nesse caminho? É um caminho sem volta. Quando nós nos perdemos a fé, perdemos a nossa salvação. Então, nós temos que voltar a essa essência dessa linguagem de Jesus, que é a palavra. Quando eu quero uma resposta de Deus, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar na Bíblia. E eu preciso de ter um momento de silêncio, um momento de paz, para que eu entenda a resposta do Espírito Santo, ela vir sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele é muito, eu vejo assim, silencioso, muito educado, muito organizado. Vejo assim que Deus, ele nunca dá uma resposta correndo de imediato. Sempre é com muita cautela, com muita educação, né, com um preparo para que eu venha receber a palavra do Senhor, para que eu possa fazer segundo a sua vontade. Eu estava meditando sobre isso, conversando com Deus, e o Senhor vem falando ao meu coração. As pessoas estão se perdendo por falta disso, de ter um tempo de qualidade para com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem revela o oculto, é Ele quem mostra. Tanto é, queridas irmãs, que a própria palavra do Senhor fala que a Bíblia, tudo que está aqui, ela é uma espada de dois gumes. Ela entra de um lado cortante e ela sai de um outro lado também. Ou seja, de todos os lados das nossas vidas, ela vai falar conosco. Antes que a ciência chegue na minha vida, o Senhor já chega primeiro. É necessário que eu deixe, é necessário que eu permita que a palavra de Deus ela venha entrar na minha vida de uma forma poderosa para que eu entenda e que quando eu abrir a minha boca, a outra pessoa ela também vai entender, ela vai receber isso. Mas essa correria hoje, do dia a dia, do ter, do buscar, meu Deus, é tanta coisa. Irmã, se nós formos dar atenção e tempo para tudo que aparece nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós não vamos fazer mais nada. Somente se alimentar de uma falsa esperança de que vai dar certo, de que vai acontecer, de que eu vou fazer, sendo que, na verdade, muitas coisas não é do reino de Deus, não provém do Senhor. E nós precisamos de estar atento a isso. Quando Jesus disse na sua palavra, não me lembro o versículo, mas eu vou falar para a nossa meditação, que ele diz para nós, olha, o meu fardo é leve. Eu entendo hoje, assim, Deus falando comigo e com você. Liliane, por que tu tá nessa agonia, nessa correria, nesse vai e tudo? Meu fardo é leve. Joga tudo para mim. Fala para mim. O que tu precisa? Qual é a necessidade? O que tu quer? O que tá doendo? Que decisão tu vai tomar? Tu vai fazer? Me fala, porque eu sei se vai dar certo ou não, porque Deus ele vê além dos meus olhos. Deus vê o outro lado da parede. É tão incrível, irmã, que a medicina, para ela ver dentro do meu corpo, ela precisa de um raio-x, né? Ela precisa de uma tomografia das coisas mais modernas para ele, segundo a ciência. E quantas vezes a gente está num culto abençoado por Deus, ali onde eu faço uma entrega total e simplesmente vem um vaso usado por Deus, ora em mim, ora em você, e Deus repreende, né? Problema no coração, problema nos rins, problema no fígado. Quem é que revela isso? Sem a medicina nem tocar. É Deus. É disso que nós estamos precisando hoje, irmãs, dessa essência, voltar a esse primeiro amor. Esse primeiro amor é isso, é eu acreditar, ainda que o mundo não acredita, ainda que a ciência luta contra, ainda que me critica, ainda que vão sorrir de mim, ainda que vão me desprezar,
Ou eu creio ou eu não creio. E para mim crer, eu preciso de estar alinhada com a sua palavra. Mais ou menos assim. A ciência diz não, e eu vou e digo, mas Jesus disse sim. Ah, mas Liliane, você está doida, não tem problema. Jesus também disse que as coisas do Senhor para o mundo era loucura. Olha que coisa linda. Então, por mais que o homem constrói e tenta destruir a minha fé, não posso permitir. Eu tenho que confiar, falar, não vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Deus falou. Deus falou que vai dar certo. Eu senti isso, então vai dar certo. Entende? Nós precisamos disso, dessa confiança. Eu lembro da Líbia, que ela, vamos falar um pouco da Líbia, porque está dentro desse contexto de uma obediência, de um chamado e de você largar tudo e ir, né? Nós sabemos que a Líbia participava de um outro grupo, que é maravilhoso também, que é de Deus também, que são mulheres de Deus também, né? Mas Deus, ele precisava de outro grupo para entrar mais pessoas de outros países, de outros lugares, porque Deus ele trabalha é assim. E eu sei que foi doído para a Líbia. Sei que muita gente deve ter falado: se tu sair, tu vai ser castigada. Não pode. Tu tá traindo. Tu tá fazendo isso. Eu sei que isso acontece, porque já aconteceu comigo. Eu sei. Às vezes a gente quer sair de uma igreja, irmãs, para ir para uma outra igreja. Vocês já notaram a dificuldade que é, porque existe uma crença limitante ali dentro da cabeça da gente, que você tem que nascer e morrer num lugar só. Não é assim, irmãs, que muitas vezes acontece? E a gente fica preso. E Jesus quer expandir a obra. Jesus quer nos usar, sabe? Como Jesus queria fazer com esse jovem aqui. Larga tudo e me segue, que tu vai ter muito mais do que isso aí. Não vai te faltar nada. Mas o jovem não entendeu. E eu sei que a Líbia, aconteceu isso com ela. Mas ela, o que ela fez? Ela ouviu, ela obedeceu. Ela falou, ela sentia, não, gente, mas Jesus está me chamando, Jesus está falando que está na hora. Eu já dei aqui o meu louvor, já dei o meu tempo aqui, eu já aprendi, eu sei que Jesus está me chamando. É isso que nós temos que fazer. Enquanto o povo chama nós de doida, vocês estão doidas, não faz isso, não faz aquilo, é pecado, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu tenho que ter certeza daquilo que Jesus está falando no meu coração para mim fazer. Isso é a essência do Senhor. Isso é a linguagem de Deus. Por isso, irmã, que é o tema, né? Nós temos que voltar essa linguagem de Jesus. Simples, mas poderosa. Pode observar, irmã, Jesus, ele não usa nomes científicos para falar conosco, não. É sim, sim, não, não. Ele toca, queima no nosso coração, queima dentro de nós, queima na nossa alma. Essa certeza eu tenho que ter, porque, irmãs, existem sentimentos dentro de nós que não vem de fora, vem de Deus, e nós temos que ter essa certeza. Quando Jesus estava falando com esse jovem aqui, ele tinha que ter tido essa certeza. Ele tinha que ter tido essa certeza. Bom, Jesus está falando comigo. Eu vou fazer isso então o que ele quer, porque quem anda com ele nunca perde. E é claro, irmã, nós sabemos que Jesus, ele não ia fazer isso com esse jovem. Como ele não fez lá, se eu não me recordo, as irmãs recordar e me ajudem, com Abraão, pega teu filho e sacrifica ele aqui para mim. Jesus só queria ver. Deixou. Então, Deus, quantas vezes ele não faz isso conosco? E quando ele chega lá com o filho para sacrificar, já tinha um animal para ser sacrificado. Porque Jesus, irmã, ele nos ama de uma forma muito única, exclusiva e especial. Então, cabe a nós a obedecer os seus mandamentos. O que é seus mandamentos, irmã? É o que ele fala para mim fazer. Mandamento é isso. Olha, Liliane, tu vai fazer isso. Eu tenho que ir na certeza de que é Deus. Mesmo que às vezes meu coração entristeça, mesmo que eu falo, ai, Senhor, eu não queria fazer isso, mas eu vou por ti. Eu vou confiando no que o Senhor está falando, me ordenando. É assim que funciona, é assim que o milagre acontece, é assim que o propósito acontece, é assim que as bênçãos acontecem, né? Por exemplo, aqui, ó, tem 20 participantes, olha que coisa maravilhosa. E esse grupo é um grupo novo, e já está aí, ó, expandindo. Então, muita gente não sabe do outro grupo, não conseguiu entrar, mas agora está nesse grupo, está acompanhando aí as congregações unidas, né? Nações Unidas. Olha que coisa linda. Então, é assim que funciona, irmãs. Então, o que eu quero deixar para todas nós nessa tarde?
blindam a mente de vocês da palavra de Deus. Obedeça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, à sua mente. Se está com dúvida, gerou dúvida, ore, busque sinais, busque o Senhor. Irmã, não sei quanto tempo eu tenho, que já são 14 horas e 52 minutos, tá? Gostaria que vocês me falassem Fique à quanto tempo. vontade. Oi? Pode ficar à vontade. Então tá bom. Tá bom, minha querida. Mas na hora que acabar o tempo, me fale, porque ele é muito organizado com o horário, eu sei disso, e o Senhor também. Então, irmãos, veja bem, ó, eu participo de um congresso todo ano que se chama Pérola Única. Acontece numa cidade do Goiás chamada Caldas Novas, num hotel, onde a gente fica sexta, sábado e domingo, dá mais de 200, 300 mulheres, que esse projeto ele foi desenvolvido para pastoras. E o que a líder desse congresso fez? Ela pegou todas as psicólogas do Ministério de Anápolis, né, o qual eu sou pastora e participo. Ela pegou todas as psicólogas e nos preparou para nós trabalharmos e atender essas pastoras que estão cansadas, sentindo com fardo pesado, com o emocional abalado, mulheres que nunca foi uma psicóloga, mulheres que nunca falou das suas dores, mulheres que nunca falou dos seus abusos sexuais na infância, até na vida adulta também, mulheres que nunca falou dos seus conflitos internos. E Deus colocou no coração dessa líder, porque ela é psicóloga também, ela é nossa líder, e ela é psicóloga, e pensa num trabalho que tem sido assim, extraordinário. Quantas vidas ali foram salvas. Irmã, eu ouvi tantas dores de pastora que vocês não estão entendendo. E quando a irmã cantou esse hino, Pérola Única, sabe o que eu senti, irmã? Que eu estou no lugar certo. Entende? A irmã cantou, eu falei, oh, meu Deus, olha o sinal aí de Deus. Olha o hino que essa irmã cantou, Pérola Única. Eu estou no lugar certo. Deus me chamou para isso, para obedecer, para ajudar, para falar, para ouvir. Entende? Então eu já recebi nessa tarde de hoje, através desse louvor, através do convite, através da oração. Então quero deixar para todas vocês, né, que está nessa live, nessa tarde abençoada, essa tarde maravilhosa, não guarde problemas. Não guarde conflitos internos. Procurem ajuda. Falem, mas procure pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar. Pessoas capacitadas. Converse com seus pastores ou com suas pastores. Pessoas que vocês vê uma vida organizada e equilibrada. Porque, irmãs, a cura, ela vem pela fala. Quando a própria Bíblia diz o quê? Eu falo. A boca fala o que o coração está cheio. Quando essa boca não fala o que o coração está cheio, de alguma forma, essas dores elas vão sair. É por isso que existem muitas doenças de dores para tudo quanto é lado. Porque nós não falamos. Então, esse jovem aqui, ó, ele poderia ter conversado com Jesus. Ele simplesmente entristeceu e falou: não, isso eu não vou fazer. Mas ele poderia ter perguntado, feito pergunta mais para Jesus. Ele simplesmente falou mais do ego dele. Não, Senhor, mas tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Então, vamos supor, ele deveria ter sentado e perguntado: mas, Senhor, me explica. Eu tenho que vender tudo, eu tenho que largar tudo, porque eu tenho uma empresa, nessa minha empresa tem muitos funcionários, e eu sou gerente, eu que organizo, eu trabalho, eu sou noivo, eu dou aula, eu sou professor, eu faço isso, eu faço aquilo. Me explica, Senhor, como é isso então? Como é deixar vender tudo, dar para os pobres, me seguir para me fazer a obra? Entende? O nosso falar, irmãs, é de um poder para a nossa cura, para a nossa libertação. Irmãs, quantas pessoas que eu atendo que sofrem, eu mesmo já passei muito por isso, que sofre, que adoece por não dar conta de dizer um não para aquilo que não quer fazer, para aquilo que não dá conta de fazer e para aquilo que não é nem para a pessoa fazer. Quantas pessoas?
estão doentes, e eu atendo. Ah, mas eu não tenho coragem de falar. Ah, mas eu não dou conta de falar, não. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. E muitas vezes, irmãs, nós pegamos problemas, situações que não são minhas e não são suas, e que muitas vezes Deus quer tratar, entende? Tem gente que Deus tem que amassar, deixar lá e tudo para tratar aquela pessoa, e a gente vai lá e coloca a mão por não dizer não. E aí a gente sofre grandes consequências. E muitas vezes nem temos esse entendimento. Irmãs, a palavra não é de um poder extraordinário na nossa vida. Isso é necessário ser tratado na vida de todos nós. E eu preciso de entender aonde a minha mão eu posso ajudar e aonde eu não posso ajudar. Eu tenho que colocar aonde Deus está me orientando e falando, Liliane, ora, Liliane, vai. E aonde Deus está falando assim, não, põe a mão, porque a minha já está aí trabalhando. Esse eu não vou curar agora. Esse, irmãs, uma vez eu cheguei numa igreja, diante de Deus, que isso aqui é verdade. Eu cheguei numa igreja e tava um monte de gente orando por um irmão, e pedindo a cura e tudo. Na hora que eu entrei, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: esse eu não vou curar, eu vou preparar e vou levar. Falei, meu Deus. Aí eu pus a mão assim no meu coração, falei, meu Deus, isso deve ser de mim, misericórdia, o povo todo orando. Fui depois, falei para os filhos, conversei, muita gente ficou contra eu. E foi dito e certo, Deus preparou o irmão e levou, né? A mulher ficou viúva, está viúva até hoje, recebendo a pensão. Depois a gente fica sabendo por altos. Irmãs, ela passava uma luta com esse homem, ele implicava com ela de ir para a igreja, era aquela agonia que ela vivia, ela não podia trabalhar, era aquela confusão. Ou seja, Deus precisava de libertar ela, porque ela dava frutos na obra do Senhor. Ela está viva até hoje, nunca mais casou, a última notícia que eu tive, e sempre fazendo a obra do Senhor. Então Deus preparou esse homem e levou, porque Deus sabia que ele não ia, digamos, converter. Sabe aquela pessoa que tenta barganhar Deus quando está lá na hora do sofrimento, promete mil e uma coisa, ai Senhor, se tu me tirar dessa, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Como esse jovem aqui. Jesus conhecia o coração dele. Deus falou, não, esse aí, o coração dele está totalmente voltado à sua riqueza. Quantas de nós, irmãs, estamos talvez voltados só às coisas dessa terra? Eu preciso de muita libertação, irmã, de muita coisa. Eu preciso de muito mesmo. Eu estou buscando isso. Senhor, me liberta, me ajuda, me mostra o que que me prende, que o Senhor não quer, o que que eu preciso de deixar, o que que eu preciso de segurar e o que que eu preciso de soltar. Entende? Então, irmã, Deus, ele nos conhece, o nosso coração. Ele sabe até onde eu dou conta de ir, ele sabe até onde eu não dou conta de ir. Então, tem gente, irmã, que quando fica rico, se perde, se perde. Então, a gente tem que saber até para quem orar, como orar, o que fazer. É tudo direcionado pelo Espírito Tá sem Santo de internet. Meu pai é um idoso. Vixe. Mão. Sabe aquela história assim? Eu boto a minha mão no fogo por fulano. Não bote não, que a gente não sabe. Quem nos conhece a fundo e profundo é só Jesus Cristo. Aonde ele revela, aonde ele mostra, aonde ele cura, aonde ele liberta. E nós temos que, irmã, que confrontar essa fúria do inimigo contra a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra, nós temos que ser luz, nós temos que ser testemunho. Hoje, irmã, o nosso testemunho de vida, de comportamento, de caráter, de personalidade, ele fala muito. Ele fala muito. Sabe essa essência? Sabe, vamos usar aqui, ó, como o tema é a linguagem de Jesus. Então, Jesus usou árvore, animal, Jesus usou frutos, Jesus usou pedras, Jesus usou as coisas simples da natureza para dar exemplo e que ficava muito, muito claro para nós, para o povo de antigamente e para nós também fica. Então, ó, nós sabemos que os menores, os perfumes mais cheirosos estão nos menores frascos. Por que nos menores frascos? Porque são muito caros. Então, Jesus pagou um preço muito caro por mim e por você. Então, pode observar, irmã, quando uma pessoa ela chega com um perfume bom,
Irmã, ela não precisa nem estar toda ornamentada, digamos, de joia, de ouro, de coisa cara, para você ver que ela é rica. Você sente de longe aquele perfume, não é assim? Você fala, gente, mas que perfume cheiroso, hein? Que mulher cheirosa, né? As coisas do Senhor, elas são assim também. Então, aonde eu chego, a pessoa ela tem que sentir esse brilho dentro de mim, ela tem que sentir algo diferente dentro de mim. Então, nós precisamos de voltar a essa essência de Deus. Para encerrar, irmã, eu já vou devolver a palavra para a nossa querida, eu vou deixar aqui uma outra mensagem maravilhosa de Deus para a nossa meditação e que nós possamos aprender com esse homem de Deus. Eu estou fazendo um estudo sobre Jeremias, que foi um grande profeta, que desde o ventre da mãe dele, ele foi chamado e escolhido. E aí, o que ele disse para o Senhor? Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar. Então, Jesus que ia enviar ele, é Jesus que nos envia. Você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles. Ou seja, não é para nós ter medo do povo, da ciência, dos políticos, dos estudiosos. Não. Nós temos que falar que manda. Mais embaixo aqui um pouquinho. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Irmã, isso aqui meu Deus, isso aqui é extraordinário demais. Quando eu me disponho para a obra do Senhor e me entrego, tiro os momentos, deixo, né, as amarras, deixo as coisas que me prendem, Deus vai me mandar, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger e vai colocar as palavras na minha boca. Sabe por quê, irmãs? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falava com a Líbia, eu nem conheço a Líbia pessoalmente, eu nunca vi ela, eu não sei nada da vida dela. Não sei quanto tempo ela é casada, não conheço o marido, só vejo havia umas fotos da filha. Eu não sei como é a vida dela, entende? Mas muitas coisas Deus colocou na minha boca para eu falar para ela. Que Deus tinha isso aí para ela. E a mesma coisa ela nem sabia como eu era, ela nem sabia como era a minha vida. E Deus colocou palavras na boca dela para ela falar para mim que eu tinha que ser mais organizada. Olha a ousadia. Se a gente for parar para pensar, ela nem me conhecia, né? Se for olhar pelos títulos que o homem me deu, né? Pastora, psicóloga, especialista em comportamento humano, eu leio muito, eu estudo muito, eu atendo muita gente. E ela falar isso em mim, pensa, ela poderia pensar assim, meu Deus, como é que eu vou falar para a Liliane, gente, a mulher é uma psicóloga, como que eu vou dizer para ela que ela precisa ser mais organizada em horário, no compromisso com as coisas do Senhor? Mas ela me falou. E sabe o que aconteceu? Me libertou. Olha que coisa linda. Não foi ela nem me conhece. Por que ela iria falar isso para mim? Entende? Deus, como diz aqui, ó, abre a boca. É eu que vou ordenar o que tu vai falar, porque o que tu vai falar não é tu que quer, não, é eu que quero. Eu que conheço, aquela filha eu que fiz, eu que sei, eu que quero que aconteça isso na vida dela, mas ela não está sabendo. Entende, irmãs? É assim que acontecem as coisas na obra do Senhor. Mas para isso eu preciso de me entregar, de ter essa entrega 100% ao Senhor, para que Ele coloque aquilo que Ele quer falar comigo e com você, e não eu. Porque se for de nós, irmãs, se nós formos deixar a nossa carne, nossa carne vai ser inveja, fofoca, a gente vai querer matar, vai querer tomar o marido da amiga, que às vezes é rico, vai querer fazer fofoca, vai querer tomar o cargo do emprego da amiga, né? Assim, que às vezes a amiga é gerente, e aí eu já chego lá, vou ficar com inveja porque a amiga ganha mais do que eu. Tudo isso, se nós deixar a carne tomar de conta, nosso desejo é esse.
Esse é o nosso desejo. Por isso Jesus disse, não, não mata, não rouba, vocês não vão adulterar, não mente, não inventa, não fofoca, porque Jesus já sabe que esses desejos é da carne. Para eles não acontecer, eu preciso estar no Espírito de Deus. E para mim estar no Espírito de Deus, eu preciso de estar estudando a palavra do Senhor, voltar a essa essência. Porque, irmãs, a fonte que Deus fala comigo é a Bíblia. E o Espírito Santo vem e confirma. Percebe? A Bíblia é um manual. É a boca de Deus falando comigo e com vocês. Aí o Espírito Santo veio e confirma, como o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Calma, não é agora não é o momento. Mas eu vou, o Espírito Santo vai descer e vai ficar com vocês. O mundo não vai ver ele. Mas aquele que estiver ligado na palavra vai sentir quando ele falar. Olha que coisa incrível. Então, primeiro eu preciso de estar na Bíblia, que é Deus falando comigo. E depois o Espírito Santo vem e confirma comigo, vai me guiando, vai me mostrando. Ai, Senhor, não entendi isso aqui. O Espírito Santo vem e fala. Fala ao meu coração para que o Satanás nem escuta. Mas muitas vezes nós, com a nossa bocona grande, a gente vai e fala dos projetos, a gente vai e fala do sonho, fala das revelações, fala que Deus profetizou, e aí o inimigo vai trabalhar para dar tudo errado. Por que que Satanás vai trabalhar? Porque ele já sabe do projeto. Entende? E muitas coisas dos projetos aqui de Deus nessa terra precisa de coisas materiais, de bens materiais. E aonde o diabo vai trabalhar. E faz uma confusão na nossa mente, irmãs, terrível. Então, irmãs, deixo para vocês hoje Jeremias, Mateus, meditem. E uma coisa eu vou dizer para vocês, como serva do Senhor, como psicóloga, como profissional. Fechem a boca dos projetos de Deus. Abram a boca somente para falar aquilo que Deus ordenar para o próximo. Aquilo que Deus está falando com vocês, do sonho dele, dos projetos dele, guarde. Guarde para vocês. E espera o momento certo. O momento que Deus realizar, o momento que Deus revelar, o momento que Deus mostrar. Tá bom, minhas queridas? E vocês vão ver, as nossas vidas, elas vão mudar. Então, parabéns para vocês por esse trabalho. Líbia, minha querida, parabéns. Deus te abençoe ricamente. Continue isso mesmo. Faça esse trabalho, faça essas lives, coloque essas irmãs para orar, para louvar, para fazer a obra do Senhor, porque a escadinha, irmã, ela começa do primeiro degrauzinho. Uma escuta, vai lá e passa para frente. A outra vai, louva, dá um testemunho e assim vai se espalhando a obra do Senhor. Ela é de grão em grão, desde que esse grão seja de fé, de amor, de esperança, de companheirismo, de desejar o bem para o meu próximo, né? Outra coisa, irmã, que eu estava assim, sabe, observando é feito mais campanha. Vocês já observaram que as orações elas são pedidas mais assim. Aí todo mundo se comove. Esse dia o Espírito Santo estava falando isso comigo. É só enfermidade, é só praticamente assim, na miséria da vida do irmão. Quando você fala assim, irmãs, vamos orar, eu peço aos irmãos oração, porque meu filho vai prestar um concurso público. Irmã, eu sei que muita gente dói o coração. É verdade, irmã, né? Isso já aconteceu comigo. Nós não temos esse hábito de orar, mas com frequência também, com o mesmo fervor, com o mesmo amor, para a prosperidade dos irmãos, para aquelas bênçãos que Deus prometeu. Então, nós precisamos disso, da presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos encher nessa tarde, nos curar de mágoas, de feridas, que muitas vezes atrapalham a gente fazer a obra do Senhor, né? De traumas, de decepções, para que nós possamos estar leve, ter um fardo leve, porque o fardo de Jesus, ele realmente ele é leve, irmã. Eu posso estar passando fome, mas se eu começar a orar, é uma coisa incrível. Se eu tiver com fome e eu começar a orar, eu começar a louvar a Deus, é incrível que a gente não sente fome. A gente não sente fome, a gente não sente sede, né? Essa experiência acho que todo mundo tem. É o fardo leve. Até o quê? Até Jesus providenciar.
passa um pedacinho, chega alguém com a cesta, chega um irmão dá uma oferta, né? Chega alguém e fala, olha, irmã Liliane, alguém mandou essa cesta aqui para você. Mas por quê? Porque eu fui louvar e o fardo ficou leve. E quando o fardo fica leve, aí Jesus chega. Jesus chega com a providência nas nossas vidas. Então, hoje nós precisamos de resgatar essa nossa essência da palavra, de se desprender, de se desfazer das coisas que nos prende e deixa que Deus vai cumprir na nossa vida o que Ele quer, o que é da vontade dEle. Às vezes é difícil para nós aceitarmos? É, mas nós precisamos de aceitar, porque é melhor. Com toda certeza, irmã. As escolhas de Jesus na minha vida, na sua vida, ela é melhor do que as minhas, do que os meus desejos, do que o meu sonho, o que eu quero. É melhor o sonho de Jesus, é melhor o desejo de Jesus, é melhor o projeto dele, é melhor o caminho dele, né? É melhor a direção dele, é melhor ele falar, porque eu, irmã, limitada. Não, eu tenho um limite, só vou até aqui, daqui para aí eu não dou conta. Tá bom? Amém, minhas queridas. Deus abençoe vocês ricamente nessa tarde maravilhosa, tá? Que o Senhor esteja com todas vocês, que o Senhor prospere o ministério de cada um de vocês, que seja na oração, que seja no louvor, que seja na profecia, seja de qual ministério for de Deus na vida de vocês. Eu desejo nessa tarde que ele deslancha, que ele ganhe muitas almas para Jesus, para o reino do Senhor. Que cada um de vocês aí que tem os seus negócios próprios, que estão trabalhando, que têm seus sonhos, que Deus o realize para a honra e a glória do nome dele nessa terra, tá? Beijo no coração de vocês e eu devolvo agora para a Lívia desse trabalho, dessa live dessa tarde, tá bom? Um abraço para todas vocês.